O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais um apóstolo que nós celebramos hoje em memória, mártir, morto na cruz de Santo André, a cruz em X, na época do imperador Trajano, depois de evangelizar uma grande região ali, a Grécia e Turquia. Um grande apóstolo, irmão do príncipe dos apóstolos, que é Pedro, né? Aquele que hoje tem como sucessor o Papa e o André, Santo André, todos os bispos, todos os apóstolos. E neste dia de apóstolo, não há nada melhor do que falar sobre pregação. Na carta aos Romanos, lembra que a carta aos Romanos é uma carta, mas é bem elaborada, depois da carta aos Gálatas, apesar de a ordem na Bíblia não ser essa, primeiro vem Romanos, mas a primeira carta escrita antes de Romanos que fala desses temas é a Gálatas. Só que Gálatas ainda está mais trabalhando rudimentarmente. Agora aqui na carta aos Romanos, São Paulo trabalha muito a fé ao invés da lei. Esse é o confronto, que eu já falei algumas vezes aqui também na formação, né? Uma coisa é a necessidade da lei para um povo que está perdido, que está no pecado, que as paixões obscureceram a lei moral natural. Então, os 10 mandamentos, na verdade, são internos, são o manual de instrução do ser humano. Mas, como na época a religiosidade judaica era muito política, essas leis se estenderam a um monte de lei civil e virou um peso danado. Muito, né? É difícil seguir a lei. Sem contar que a lei por si só não te dá a graça para cumpri-la. Então o que Deus fez? Mandou o seu Filho, que depois manda o Espírito Santo, e a lei mora dentro de nós, com o batismo. E agora, cumprir os 10 mandamentos é muito mais fácil. Por quê? Porque o próprio Espírito nos dá a graça. O único problema que impede isso é a soberba da autossuficiência, de nós queremos nós mesmos sermos bons. Aqueles que querem ser bons, né? Existem os que já são ruins, que não querem, mas tem alguns também que querem ser bons com as suas forças, querem ser melhores, né? Usando a sua capacidade, os seus talentos. Isso também não funciona. Os santos são aqueles que reconhecem-se miseráveis e pela fé confiam na graça. É isso que São Paulo está falando. E aí, também na carta aos Romanos, ele fala de fé e obras, que a obras não salva, mas aí houve uma má interpretação de novo, de que as obras, não precisa de obras, não é bem isso. É que as obras não justificam em primeiro lugar, mas as obras devem existir após a fé.
após a conversão, como consequência da fé, né? Então a diferença é essa. Então vamos lá. Se com a vossa boca confessar de Jesus Cristo como Senhor, e em vosso coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Essa é uma frase muito usada no protestantismo para solos fides, que basta ter fé, né? Desconsiderando as obras. E é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Não se deve simplesmente falar da boca para fora de Jesus, mas tem que sair do coração. Por isso, eu fico tentando inflamar o coração, porque senão a religiosidade fica muito automática, muito fria. Você não cumpre os mandamentos para, não, eu vou cumprir isso aqui para eu ser salvo. Não, você cumpre porque você ama. Você está apaixonado por Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele vai te salvar. Esse é o intuito da fé, da pregação. É você inflamar de amor. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e grego, todos têm o mesmo Senhor. Aqui já estende universalmente. Aquela salvação que era para os judeus, para cumprir a promessa dos judeus, se estende em Jesus para todo mundo. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo? Sem antes crer nele. E como crer sem ter ouvido falar? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Então aqui está a cartilha do missionário. Ao contrário, vamos ler. O missionário é enviado, prega, alguém ouve e crê. Essa é a cartilha do missionário. Nós temos que pregar o evangelho. Ah, padre, mas eu não tenho dom para isso. Prega com a vida. São Francisco de Assis uma vez chamou os irmãos, irmão Leão, e disse, vamos pregar. Eles já estavam com os hábitos deles, vivendo na pobreza, e deram uma volta em Assis e voltaram. Aí os irmãos, vai Francisco, e a pregação? Não precisa. Pregamos com a vida. Às vezes são necessárias palavras, né? Então, primeiro, a vida. A sua vida deve ser uma pregação. Seu testemunho. Você ser diferente no seu trabalho. Você ser diferente na igreja. Que não é todo mundo da igreja que é convertido. Ou não? Tem gente na igreja que tem ciúme, tem inveja. Tem gente na igreja que faz bico, fica de cara virada. Tem gente na igreja que fala mal dos outros. Tem gente na igreja que está apegada aos bens. Então, na igreja também nós temos que ser diferentes. Mostrar que Deus nos converteu. Na igreja nós temos que ser acolhedores, sorridentes, perdoar, porque tem temperamentos diferentes aqui dentro. Perdoar um ao outro. Fazer que o outro cresça e que eu diminua. Fazer que o outro cresça e eu diminua. Esse é um sinal forte de quem se converteu na igreja de verdade. Quer que, claro, na verdade ele quer que Cristo cresça. Mas também quer que a pessoa que acabou de chegar na igreja tenha um encontro com Jesus. Então ele dá o seu espaço para a pessoa tomar gosto de igreja. Eu nunca esqueci de um padre, que eu nem lembro o nome dele, da Canção Nova, que na época morava em Cuiabá. E um dia, naquele curso de aprofundamento, lá, que fazem na Canção Nova, sobre exorcismo, eu não sei, acho que não foi o ano que eu dei a palestra, mas acho que foi no ano anterior, que eu fui encontrar o Padre Duarte, depois de muito tempo. E na hora da missa, tinha alguns padres visitantes, e os padres famosos, e esse padre da Canção Nova ficou responsável para conduzir um meio que cerimoniar. E eu estava observando ele. Tudo, ele saía de cena e punha um padre dos visitantes. Tudo, a missa toda,
ele chamava um padre visitante para fazer alguma coisa e ele saía de cena. Ele chamava o padre visitante para fazer outra coisa e ele saía de cena. Eu olhava aquilo e falava, uau, esse é o exemplo de alguém que realmente teve um encontro com Jesus. O espírito de João Batista. Que todos cresçam e que eu diminua. E depois eu nem aguentei, eu fiquei perguntando como é que era esse padre. Esse padre, ele, não, padre, muito bom. Santo homem. Ele não precisou pregar com palavras. Ele pregou com a vida. O tempo inteiro. Eu observei a missa inteira e ele o tempo inteiro, padre, faça isso. E saía. Padre, vem, padre. E ele projetando os demais e saindo de cena. Esse é o ápice de alguém que realmente prega no meio de nós. E aqueles que têm o dom de pregação, sim, prega, não é só o padre. Isso que é importante também, logo ter um grupo de oração, né? Porque aí os leigos vão ter mais oportunidades de usarem seus talentos de pregação. Porque tem muitos leigos que são muito mais humildes que o padre. E quem é mais humilde dá mais espaço ao Espírito Santo. E dando espaço ao Espírito Santo, pregam com muito vigor, com muita força. Assim é que está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram a boa nova, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que não ouviram? Certamente ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra. Algumas pessoas ouvem e convertem, outras, infelizmente, não. Mas não desesperem, não se desesperem se esse que não converte ao seu marido, sua esposa, porque a semente fica lá. Eu fiquei 6 anos numa paróquia e eu vi pessoas que às vezes não converteram ou até ficaram com raiva de mim, e na hora de eu ir embora, teve gente que até depois que eu estava aqui, veio chorando, pedir perdão e dizer que agora vai se engajar na igreja. Então, mas essa semente pode demorar 5, 6, 10, 15, 20 anos. Mas ela vai crescer, porque ela tem força em si. E no Evangelho, a chamada de Pedro e André. Venham, farei de vós pescadores de homens. E deixaram imediatamente suas redes e seguiram Jesus. Assim também como Tiago e João. Jesus é aquele que dá sentido. Alguém pergunta, mas por que eles nem perguntaram onde você vai me levar? Aonde você vai me levar? O que eu vou fazer? Porque Jesus ilumina a nossa vida como um todo e dá sentido a todos os pontos dela. Dá sentido até aos abusos sofridos na infância. Dá sentido às humilhações, à pobreza, à fome que você passou. Dá sentido à injustiça que você sofreu. Ao cano que você levou. À traição que você teve. Tudo. Aquilo que não tem sentido neste mundo, Cristo ilumina e dá unidade de vida. Dá sentido a todo sofrimento na cruz dele. Porque todo sofrimento se torna salvífico. Pode ser oferecido para a salvação. Por isso que quando você realmente é iluminado, como os apóstolos foram, tudo aquilo que eles buscavam sentido, ganha sentido. Por isso que rapidamente eles vão para Jesus. Rapidamente. Tudo ganha sentido. Todo sofrimento, toda dificuldade. Então, não tem concorrente. Quando Jesus chama e te ilumina, não tem concorrente. Não tem. Ninguém lá fora dá sentido à sua vida num todo. Além do que, ele também sacia os desejos do ser humano como um todo. Porque tudo foi ele que criou. Não tem concorrente. Então, aqui é algo único, extraordinário, que muda a vida de muitos, transforma, traz a felicidade e depois a salvação. Que Nossa Senhora nos dê juízo de nunca nos afastarmos do altar do Senhor. Assim seja.